Olá, meu nome é Suelen, sou professora de português e hoje vou falar sobre um assunto que sempre é muito importante saber para as provas do vestibular, para o Enem, enfim, todas essas provas aí. Vamos falar sobre a classificação dos verbos. Nós dizemos que o verbo regular é aquele que segue os paradigmas do verbo, ou seja, são os verbos mais fáceis de lidar, porque eles sempre vão seguir a mesma estrutura, as mesmas desinências e o radical não se altera. Observe o verbo falar. Quando eu conjugo o verbo falar, o radical é aqui, até o L, onde tem a terminação. Se eu conjugar na primeira pessoa do presente, eu falo, e na primeira pessoa do pretérito, eu falei, o radical não se altera. Isso significa que em nenhuma outra conjugação esse verbo vai alterar o radical. Ele mantém o radical em todas as conjugações. Por isso, ele é um verbo regular. Agora, olha o verbo querer. Eu quero, no presente, tranquilo. O radical mantém. Agora, se eu conjugar na primeira pessoa do pretérito, eu quis, o radical se alterou. Eu já troquei a vogal, que era E, e mudei a terminação. Então, esse é um verbo irregular. A mesma coisa acontece com o verbo ouvir. Ouvir no presente, eu ouço. No passado, eu ouvi. Então, mesmo que em uma delas mantenha o radical, por exemplo, no presente está ok. Aqui no pretérito está ok. Se uma das duas sofre alteração, significa que esse verbo é irregular. Por que no presente? Por que no pretérito perfeito? Porque são dois tempos que são primitivos. Os outros tempos verbais têm a sua formação a partir do presente ou do pretérito. Então, se o verbo alterar em um desses dois, ele pode alterar nos outros. Se ele não altera em um desses dois, ele não vai se alterar mais, porque são esses tempos que originam outros tempos verbais. A gente também diz que o verbo é irregular quando ele não segue os paradigmas de conjugação. É o que acontece, por exemplo, com o verbo ter. Então, o verbo ter, se eu for conjugar na primeira pessoa, fica eu tenho. Essa terminação com NH e O não é o paradigma da segunda pessoa, da segunda conjugação, que é a terminação em er. E no passado, eu tive, né? Essa também não é o paradigma. Então, aqui não tem relação com o radical, mas sim com a conjugação, e mesmo assim, ele é um verbo irregular. Os verbos anômalos são verbos que sofrem uma alteração total no radical. Então, por exemplo, o verbo ser, ele vira és, foste, não mantém nada do radical. Então, é um verbo anormal, ele sofre uma mudança total. É a mesma coisa que acontece com o verbo ir. Eu vou, eu fui, eu ia. Não mantém nada do radical do verbo no infinitivo. É um verbo anormal também, é um verbo anômalo. Os verbos abundantes são verbos que têm duas formas do particípio, uma regular e uma irregular. Então, os verbos podem ser só regulares, só irregulares ou abundantes. No caso dos abundantes, eles admitem as duas formas. O documento foi impresso, ele já tinha imprimido o documento. Para usar o particípio irregular, você usa o auxiliar ser ou estar. Para usar o particípio regular, você usa o auxiliar ter ou haver. E o verbo defectivo é um verbo que tem um defeito. O verbo colorir, por exemplo, ele não pode ser conjugado na primeira pessoa. Tenta fazer. Eu coloro? Não, isso não dá certo, isso não está certo. Falir, eu falo? Fica estranho, né? Nem existe essa conjugação. Então, são verbos que têm defeitos na sua conjugação e não aceita algumas formas verbais. É isso, muito obrigada e até a próxima.